Boa noite, doutor Tiago. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O pessoal tá entrando na nossa live aí. Que Que bacana, né? chama, aham, que chama logo também, porque às vezes já é um problemazinho, né, no início, e aí a gente já em contato fica mais fácil, né? Com certeza. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Olha, o pessoal tá entrando aí, que bacana. Muito bom. Enquanto isso, vou agradecendo aqui a oportunidade da gente estar mais uma vez na semana realizando mais uma live da Associação Paranaense Superando a Mielomeningocele. Nossas lives sempre é na quarta-feira, mas essa semana estamos fazendo hoje na quinta-feira, porque o doutor estava de plantão, não é isso, É isso doutor Tiago? aí. Então, Trabalhando um assim, pouquinho, né? a gente vai, de acordo com a agenda, né, dos profissionais, dos doutores que sempre estão aqui trazendo conhecimento, trazendo algo para a gente ter mais conhecimento na parte da mielomeningocele, né? Então, também quero agradecer a todas as mães. Estou vendo aqui bastante mãe entrando na nossa live, profissionais também. Quero agradecer desde já o carinho, o amor, né? Por nossa associação e por nossas crianças. Então, sem mais delongas, doutor Tiago, vamos iniciar porque no instante o tempo passa e a gente tem bastante conteúdo para passar para o pessoal, né? É isso aí. Então, hoje o nosso convidado especial é o doutor Tiago, neurocirurgião. Ele é médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Caxias do Sul, neurocirurgião formado pelo Departamento de Neurocirurgia do Hospital Clínico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Especialização em neurocirurgia pediatra pelo Departamento de Neurocirurgia Pediatra do Acibadem. É isso? Isso mesmo. Universidade de Istambul, Turquia. Isso aí. Membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, membro ativo da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediatra e membro internacional pediátrica neurocirurgia. É isso, Isso, eu acho, né? isso. É da ISPN. Associação Internacional, isso aí. Então, esse é o currículo do Dr. Tiago, né? O neuro que vai trazer aí umas informações para a gente, tirar algumas dúvidas das mães, que na semana a gente fez caixinha de perguntas e assim, foi várias perguntas, não sei se hoje a gente vai conseguir responder todas, né? Mas o que for preciso e possível, a gente vai estar respondendo aqui para vocês na live. O doutor Tiago quer falar alguma coisa? Então, Kelly, inicialmente eu gostaria de te agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que esse tipo de atitude é muito motivadora, porque é uma forma que a gente tem de transmitir o conhecimento e esse conhecimento tornar-se uma ferramenta de ajuda, né? Não só das crianças, mas eu acho que de todas as famílias, de todos os pais e de todos aqueles que convivem, né, com os pacientes que têm a mielo. Então a gente sabe que assim é um problema que é adquirido no início da vida e que vai acompanhar esses pacientes durante toda a vida. Então todo o apoio sempre é bem-vindo e eu me coloco à disposição. Gostaria também de parabenizar pelo teu trabalho, eu acho que é um trabalho magnífico e tem que ser cada vez mais difundido. Obrigada, doutor. Realmente é um trabalho. Eu sou mãe de um mielo, né? O doutor Uhum. deve saber que eu tenho o meu filho Gabriel, que nasceu com a Sim, mielomeningocele, mas é essa questão, a gente tem que evoluir. Temos que estar sempre buscando conhecimento, buscando os nossos profissionais, né? Principalmente na área da mielo, né? Ter o conhecimento maior nessa área para tratar as nossas crianças. Então, eu gostaria de iniciar com a primeira pergunta para o doutor a apresentação geral do que é a mielomeningocele. então, esse nome complicado, né, que a gente fala mielomeningocele, né, existem vários nomes que a gente pode chamar. A gente pode chamar de espinha bífida, né, aberta, que na verdade é um problema durante a formação da coluna, né, do bebê. O que acontece, assim, para que a gente possa entender? A gente sabe que a nossa coluna ela é composta por ossos, né, e a mielomeningocele é um defeito na parte posterior da nossa coluna, em que os ossos não são formados adequadamente. E aí o que acontece? Tanto os nervos como as membranas que revestem o sistema nervoso acabam saindo por essa pequena falha óssea.
e aí gera, né, a mielomeningocele, que é como se fosse uma cavidade cística, né, com o líquido do cérebro e os nervinhos que vão para as pernas. Então isso é a mielomeningocele. Por que isso é uma coisa tão importante? Porque, obviamente, se a gente está falando de nervo, de sistema nervoso, isso de uma forma ou de outra, ou vai afetar os movimentos, a caminhada, o xixi, o cocô, né? E uma outra série de coisas que às vezes também vem associada com esse tipo de malformação. E tudo isso a gente vai tentar comentar um pouquinho para que isso fique bem esclarecido. Aham. A princípio, assim, o nome já é assustador, né? Quando eu recebi o diagnóstico, e geralmente as mães que eu tenho esse contato direto com elas, o nome já assusta. E a gente que não conhece, porque a mielomeningocele é algo comum, não é algo raro, porém não é divulgado, não é passado para a população o que é a mielomeningocele. Então, realmente assim, é assustador a gente receber esse diagnóstico. Quando a gente vai fazer uma morfológica, ou mesmo quando vai descobrir no parto, né? Onde uma parte das mães descobrem a mielomeningocele na hora do parto, né? E a Isso. mielo pode ser algo relacionado à genética. Existe estudo sobre essa causa, o porquê da mielo. Eu queria que o doutor explicasse essa questão. Então, essa é uma ótima pergunta, para que a gente possa entender direitinho como isso se forma. Existem diversos estudos, né, que foram feitos para tentar entender um pouquinho melhor da onde vem essa mielomeningocele, por que acontece esse defeito, né? E o que foi visto é que cerca de 60 a 70% dos casos ele tem um componente genético. Então, o que isso significa? Que lá durante a formação do bebê, algum genezinho teve algum problema, né, que causou essa divisão errada do sistema nervoso. E nesses outros 30% dos casos que sobram, aí tem outros fatores relacionados. Um deles que é muito comentado é a questão do ácido fólico. O ácido fólico está muito envolvido na formação do sistema nervoso e especialmente no fechamento da coluna. Então, quando a gente tem uma deficiência, ou seja, a gente não ingere na quantidade adequada e isso falta lá na hora da formação, a gente pode ter também a mielo. Outras coisas, uso de medicações, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, que são remédios para tratar convulsões, também podem dar. Drogas, né? E também algumas doenças que a mãe tem durante a gestação, como, por exemplo, o diabetes. O diabetes também é uma das causas que interferem em tudo isso. Então é difícil a gente falar de um fator sozinho, então cada um deles somados aumenta o risco, né? Mas com certeza tem fatores genéticos e tem fatores ambientais, que são todos esses que eu falei. O ácido fólico, medicações, drogas e até mesmo doenças que a mãe tem durante a gestação. E aí a mielomeningocele, ela pode ser de ter várias lesões, né? Assim, a pergunta tem grau de lesão? E sim, como é classificado essas lesões na mielomeningocele? Certo. Então, isso é outra pergunta muito importante. Então, como a gente imagina, né, a nossa coluna, ela tem vários níveis. Todo mundo já deve ter ouvido que lá perto da cabeça a gente tem a coluna cervical. Mais no meio a gente tem a coluna torácica. E mais para baixo a gente tem a lombar junto com a sacral. Então, assim, para que a gente entenda, quanto mais alto for a nossa mielo, né? Por exemplo, se a gente tiver uma mielo torácica comparada com uma mielo lombar, a chance do nosso bebê ter mais problema é quanto mais alto for. Então, isso é uma coisa bem importante. Quanto mais alto for a mielo, mais chance o bebê tem de ter algum tipo de problema, seja ele motor, de xixi, qualquer coisa, né? Então, o que a gente chega nessa conclusão? Nós temos vários tipos de mielo e a classificação delas é de acordo com o nível funcional, né? O que isso significa? A gente tem que fazer o exame no bebê quando ele nasce, né? E ver quais são os movimentos que ele tem. Por exemplo, se ele tem nenhum movimento das pernas, significa que ele tem uma mielo mais alta, provavelmente torácica, né? Ou lombar alta.
Se ele já tem algum tipo de movimento das pernas, por exemplo, ele consegue mexer o quadril, consegue mexer as coxas, mas não consegue mexer a perna mesmo, né, que é a parte abaixo do joelho, ele tem uma mielo lombar. E se ele tem quase todo o movimento, mas só o pezinho não mexe direito, e aí ele tem uma mielo sacral. Existem alguns bebês que têm um comprometimento bem pequeno da parte neurológica, e às vezes é só o xixi, caminham normal. Então, assim, vamos dizer que esses tiveram mais sorte. Mas sim, existem vários tipos conforme o nível que ocorre na coluna, e a gravidade é maior quanto for mais alto. Então, quanto mais alto é, digamos, tem mais chance do bebê ter algum tipo de problema. Essa seria já a próxima pergunta. Uhum. Então, quanto mais alto, menos chance a pergunta da criança andar, Isso aí, né? justamente. A gente sabe que os nervinhos que vão para as pernas, eles saem principalmente da coluna lombar, né? Então, se a gente tiver um problema acima disso, o nosso estímulo do sistema nervoso não vai chegar nas pernas. Então, quanto mais alto for, pior é, digamos assim, a nossa expectativa que essa criança caminhe. Então, assim, se for muito alta, a gente já sabe que talvez esse bebê vai precisar mais de uma cadeira de rodas do que um que tenha um mais baixa, né? Então já é uma coisa para a gente ir se preparando e entendendo como lidar, né, com esse problema. Isso é difícil, doutor. Isso é tão difícil para a gente mãe, né? Mas a gente vai lidando, vai aprendendo no dia a dia e a gente vai superando. Com Vamos certeza. superando a Mielo todos os dias, né? Isso é algo diário na nossa vida. E aí, toda criança que nasce com mielo meningocele, ela desenvolve a hidrocefalia e a má formação chamada Chiari. Toda Então, criança. olha que dado interessante. Nós sabemos que cerca de 80 a 90% das crianças que têm mielomeningocele podem desenvolver hidrocefalia, né? O que é a hidrocefalia, para que as pessoas entendam? É o acúmulo de líquido cerebral lá no interior do cérebro, né? E por que isso é Uhum. ruim? Porque o líquido ele começa a acumular, 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 e ele aumenta a pressão dentro da cabeça. E isso pode gerar uma série de alterações. Pode gerar atraso do desenvolvimento, pode gerar convulsão, pode gerar, né, pressão elevada dentro da cabeça e também ajuda, né, nessas outras coisas que tu falasse. No Chiari também. O que é o Chiari? O Chiari é um nome, né, de quem descobriu, por isso que a gente fala Chiari, né, o sobrenome da pessoa que descobriu isso, e não deixa de ser uma malformaçãozinha na parte posterior aqui da cabeça. O que acontece? A parte de baixo do cérebro, que a gente chama de cerebelo, ele desce pelo buraquinho da cabeça e se aloja na coluna cervical, certo? E isso pode apertar a medula, que é o nervo maior que fica ali dentro. E isso também pode trazer uma série de alterações. E isso também contribui na hidrocefalia. Das crianças que têm mielo, praticamente 100% delas têm Chiari, certo? Então isso é um dado muito importante. Hidrocefalia, 80 a 90%, ou seja, a cada Uhum. 10 crianças que nascem com mielo, 8 ou 9 vão ter hidrocefalia. E Chiari, praticamente todas, né? A Chiari é praticamente todas? Praticamente Sério? todas. Nas ressonâncias que a gente tem de Pedro Gabriel, nunca apareceu a Chiari. Yeah. Então, Aham. ótimo. Sempre dá uma. Ele não tem válvula, ele não usa válvula desde o início. É, sempre apareceu uma hidrocefalia moderado. Uhum. Então a gente sempre acompanhou com o neuro, né? Assim que ele nasceu, tivemos alta, e a cada 1 ano, 2 anos a gente volta, e sempre permanece na mesma coisa. Porém, a Chiari nunca apareceu na ressonância dele, sabe? Certo, Mas esse é um perfeito. dado bem É. interessante para que as mães saibam que a hidrocefalia é de 80% a 90%, né? E a Uhum. Chiari é todos os mielos, né? Praticamente todos, assim, se a gente for Praticamente colocar uns todos. estudos, quase todos os pacientes têm. Isso não significa que eles vão ter sintomas, que vão sentir alguma Aham. coisa, né? Mas Uhum. que ele aparece lá no exame, na grande maioria das vezes, sim. E aqui tem outra pergunta: se todo mielo tem hidrocefalia e Chiari,
comentar sobre tipos de válvula, né? A gente tem essa preocupação em relação a essas válvulas, que a gente sabe que essas válvulas, em alguns casos, dão um problema maior nas crianças, né? E aí a gente queria tirar essa dúvida com o doutor sobre tipos de válvulas. Uhum, muito bom. Então, assim, a gente conversou sobre hidrocefalia, que é o acúmulo do líquido no cérebro. Falamos sobre o Chiari, né, que é a descida dessa parte posterior do cérebro pelo buraquinho do crânio. E a gente vai falar do tratamento, então, disso. Quando a gente tem acúmulo de líquido no cérebro, a gente tem que encontrar alguma forma de eliminar esse excesso, porque a circulação ali não está funcionando legal. Então, a forma que a gente utiliza é o uso das válvulas, né? A gente fala válvula, é um termo comum, mas o certo para a gente falar são drenos, né? O que é o dreno? O dreno, ele é um caninho, né, de silicone, que ele leva o líquido da cabeça, normalmente até a barriguinha. Então, assim, todo o excesso de líquido que é produzido pelo cérebro, ele passa por esse dreno, e nesse dreno tem uma válvula. Então, aquela partezinha dura que fica ali na cabeça, a gente chama de válvula. E aquilo ali funciona por pressão. Quando a pressão está muito alta, ela libera um pouquinho do líquido, né? Porque aquele líquido não está sendo absorvido. E aí aquele líquido desce pelo caninho e deságua lá dentro da barriga. E o próprio organismo ele vai absorvendo, né? É bom ter um dreno, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O dreno é um corpo estranho, né? Ele não faz parte do organismo. Então, como tu bem falaste, ele é o tratamento, mas às vezes ele dá muito problema. Todas as crianças que usam dreno, a gente espera pelo menos uma vez na vida tem que mexer. Quando não mexe, assim, olha, tem que agradecer a Deus porque foi uma coisa divina, porque normalmente a gente precisa mexer. Por quê? Porque às vezes entope o dreno, né? E aí a gente precisa trocar porque a circulação não está legal. Se a criança tem algum tipo de infecção, pode infeccionar ali também e dar meningite, né? Se tiver qualquer outro problema, por exemplo, ter um sangramento, pode obstruir o sangue no dreno. Então, são várias coisas que a gente precisa ter cuidado. O tipo do dreno não é a coisa mais importante, mas o que a gente tem que saber é como lidar. Então, se eu tiver que dar um conselho para as mães que têm bebês, que têm o dreno, que têm a válvula na cabeça, conheçam o seu filho. Por quê? A mãe é aquela que sabe dizer quando tem algo errado. Então, se ela for no médico e falar, o meu bebê não está bem, ele está diferente, o médico tem que acreditar nisso, porque ela é o maior parâmetro. Ela sabe qualquer mudança que acontece. Se ele não está comendo, né, pode ser um problema da válvula. Se ele está muito choroso, pode ser o problema da válvula. Se ele não está dormindo direito, pode ser o problema da válvula. Então, são diversas coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas ela é um elemento útil e importante no tratamento. O que a gente precisa ter é cuidado. Cuidado. E aí, na medida que a criança vai crescendo, é preciso mexer nessa válvula para aumentar a cordinha, né? Para aumentar essa válvula por dentro da criança? Então, essa é uma pergunta muito legal, porque as mães sempre perguntam isso. Normalmente, tá? Normalmente, a gente coloca uma válvula, um dreno, que fica sobrando bastante pedaço lá dentro da barriga. Então, à medida que o bebê vai crescendo, essa válvula vai espichando, certo? Mas em alguns casos, pode ser que fique curto. Então, quando está naquela fase ali do estirão do crescimento, né, da adolescência, que a criança cresce um pouco mais, normalmente durante as consultas de acompanhamento, a gente faz alguns raios-x que dá para enxergar a válvula, né? E se ela tiver muito curta, pode ser que precisa trocar. Não tem uma idade certa, né? Às vezes não precisa, mas tem que ficar de olho, porque se ela ficar muito curta, aí pode acontecer tudo isso que eu falei. Pode ter obstrução, o líquido não é drenado, e aí pode causar algum mal para a criança. Por isso que tem que ficar atento. Causar outros danos mais graves, né? Isso. E aí, devido à hidrocefalia, a criança ela pode desenvolver epilepsia, ter essas questões com a epilepsia, doutor? Então, o que é epilepsia? Só para a gente entender, né? Assim, epilepsia é a ocorrência de convulsões, né? Aquelas crises convulsivas.
Então, assim, a gente sabe por estudos também que as crianças que têm mielo, elas têm, além da hidrocefalia, algumas outras malformações cerebrais. Tem algumas malformações no neurônios que predispõem à ocorrência de convulsões. Então, comparados às crianças normais, as crianças com mielo têm uma chance maior de convulsão, de epilepsia. Dentre as crianças com mielo que têm dreno e as que não têm dreno, as crianças que têm dreno têm uma chance ainda maior. Então, ter dreno, digamos assim, é um fator de risco para ter convulsão. Então, tem que ficar mais de olho. Mas não significa que todas as crianças vão ter. É um risco aumentado. Entendi. E é normal a criança ter a válvula e o perímetro cefálico crescer? Se isso é Então, normal? isso é um parâmetro muito importante, principalmente nas consultas pediátricas. Então, se as mães lembrarem, sempre que o bebê nasce, elas ganham uma caderneta, né? E lá naquela caderneta consta as vacinas, consta o peso, a altura e também consta o perímetro cefálico. O que é o perímetro cefálico? É a medida da circunferência da cabeça. E é por meio dessa medida, né, que os médicos se baseiam para entender se está ocorrendo ou não a hidrocefalia também, tá? Então, assim, é importante fazer o acompanhamento adequado, porque mesmo com a válvula, a cabeça tem que crescer, né? Ela precisa crescer, só que ela tem que crescer de acordo com aquelas medidas pré-estabelecidas para a idade. Então tem que acompanhar lá na caderneta, colocar os pontinhos e ver se ela está dentro da curva, né? Por quê? Porque se em algum momento essa cabecinha começar a aumentar mais, significa que se ela não tem válvula, pode ser que ela esteja desenvolvendo hidrocefalia, e se ela já tem a válvula, pode ser que a válvula não esteja funcionando e precise trocar. Então, são parâmetros importantes, tá? Tem que acompanhar o perímetro cefálico e qualquer mudança de olho no médico. E a Chiari, ela pode influenciar no comportamento da criança? Sim, porque o Chiari, né, que é o nome que a gente dá para aquela malformação aqui de trás da cabeça, ela é diretamente relacionada com a hidrocefalia, né? Então, assim, se a gente tiver Chiari e hidrocefalia, a gente pode causar algum machucado no cérebro por causa da pressão aumentada do líquido. E esse aumento da pressão machuca o cérebro a tal ponto de causar atraso no desenvolvimento, dificuldade de concentração e até mesmo retardar, né, atrasar todo o desenvolvimento que é esperado para a idade. Então, assim, tem que ficar de olho. O ideal é fazer consultas de rotina e avaliar esse desenvolvimento. Porque se algum momento parar, tem que ficar de olho. Pode ser um sinal. Uhum. E a gente, assim, percebe também que algumas crianças com mielo têm uma sensibilidade muito no ouvido. Eu não sei se isso é relacionado à hidrocefalia, Chiari, mas geralmente, eles não gostam de barulho, fogos, bexiga, né, o barulho da bexiga, e também, então isso também é relacionado à questão da Chiari, essa Não, questão de barulho. não necessariamente ao Chiari. De uma forma geral, todas as crianças que têm algum comprometimento neurológico, né, tem algum probleminha neurológico, eles podem desenvolver uma hipersensibilidade, né, auditiva. Então isso é uma coisa muito importante. Isso também vale para aquelas crianças, agora eu vou falar de um outro problema, que é o autismo, né? As crianças que têm autismo têm uma sensibilidade muito grande ao ouvido, ao estímulo auditivo. Então a gente sempre tem que levar isso em consideração, que às vezes uma música que é boa pra gente pode assustar, um barulho na rua que para nós é normal pode assustar. Então tudo são coisas que a gente tem que se acostumando. E também a gente percebe que nos mielos eles têm desenvolvido também a questão do autismo, os nossos mielos, né? Algumas mães têm recebido também esse diagnóstico de além da mielo. Hoje a criança descobriu, não sei como assim, esse diagnóstico comportamental, que tem também o autismo, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai descobrindo no dia a dia, nas consultas, e aí algumas mães já têm me relatado
que as crianças com mielo tá desenvolvendo, eu não sei se o autista, a questão do autismo, ele se desenvolve ou já nasce com isso, né? Uhum. Sendo autista. Eu não sei. Na grande maioria das vezes, isso é uma coisa que já nasce, né, com a criança, certo? O que a gente precisa entender é como identificá-lo, né? Aí vai me perguntar, doutor, mas qual é o exame que se faz para detectar o autismo? Não tem nenhum exame, né? O diagnóstico é clínico. Então, são sinais que a gente vai percebendo, principalmente no ambiente familiar, que depois, a gente analisando junto com a equipe médica, a gente consegue somados, né, fazer o diagnóstico. Mas o mais importante é detectar isso precocemente. E para que isso seja detectado precocemente, tem que ter o acompanhamento médico, né? Isso é muito importante. E aí temos outra pergunta. Com quantos anos começa a tratar a questão de não segurar o xixi e o cocô na bexiga neurogênica? Então, vamos primeiro para a bexiga neurogênica. O que, que é isso? O que, que é bexiga neurogênica? A bexiga neurogênica, né, ela é também um problema causado pela mielo, né? A mielo, além de ter um problema na inervação, ou seja, dos nervinhos que vão para as pernas, ele também tem um problema nos nervinhos que vão para a bexiga. Então, esses nervos não são bem formados. Então, ocorre uma série de alterações, né, nas crianças que têm mielomeningocele, que podem causar a bexiga neurogênica. A bexiga neuromogênica nada mais é do que uma bexiga que não funciona do jeito que a gente gosta, né? Então, assim, ela não consegue encher com o xixi da mesma forma que nós, né? Às vezes, qualquer xixizinho já dá o estímulo para ela fazer, né? Em algumas outras vezes, é muito xixi e ela não consegue esvaziar a bexiga, por causa dessa desregulação, né? A mesma coisa acontece com o cocô, com o intestino. Por causa dessa desregulação, dessa malformação, a gente tem um problema no momento de fazer o cocô, né? Os nervinhos não funcionam direito. Não existe uma idade certa para isso, né? O que a gente tem que ter em mente é que todo paciente que tem o diagnóstico de mielo, ele precisa ser acompanhado o mais breve possível por uma equipe multidisciplinar. O que, que é isso? Essa palavra é difícil. Multidisciplinar. É uma equipe formada por vários profissionais, cada um da sua área, né? Mas que somados fazem o tratamento conjunto desse médico, dessa criança. Então, o neuro vai cuidar da parte da mielo, do desenvolvimento, das convulsões. O urologista, que é o médico das vias urinárias, vai cuidar da bexiga neurogênica, né? E o quanto antes isso for tratado, melhor vai ser a resposta, né? Melhor é a independência da criança, que é isso que a gente quer, né? Que ela não precise de outra pessoa para fazer xixi. Então isso é uma coisa muito importante. Tem as outras especialidades, por exemplo, os ortopedistas, que tratam das deformidades, do pezinho torto, da coluna, né? E também tem os psicólogos, os assistentes sociais, todos eles fazendo uma grande equipe para que tenha o sucesso no tratamento. Temos também a nefro, né? Isso, a Que nefra também, muito importante. da parte renal, né? Dos Isso é rins. um dado muito importante que a gente até não tinha comentado. As crianças com mielo têm uma chance maior que a população em geral de ter doença renal crônica, ou seja, lembra da hemodiálise? De lá no futuro desenvolver algum problema que precise de hemodiálise, transplante, tudo isso. Por quê? Porque como a bexiga não é bem formada, às vezes acontece uma série de problemas. Eles têm chance maior de infecção urinária. Essa Uhum. infecção pode subir para o rim, né? Pode dar refluxo, pode machucar o rim. E se isso não é tratado adequadamente, lá no futuro, aí essa criança, né, que depois vai ser um adulto, vai ter problema renal. Então isso é uma coisa muito importante. Na nossa diretoria da nossa associação, hoje nós temos a doutora Karen, que ela é nefrologista, e temos a doutora Camila, que ela é urologista. Então, assim, a Perfeito, nossa diretoria está bem na parte técnica, estamos bem acompanhados, né? com Aqui, certeza. até a nefro de Pedro Gabriel, a doutora Karen, quero mandar um beijo para ela, e a doutora Camila, urologista. Então, elas têm já têm esse amor pelos mielos, né? E agora elas fazem parte da nossa diretoria. Que legal. Então, também tem outra pergunta sobre ainda a bexiga neurogênica.
A mãe pergunta qual a importância do cateterismo intermitente nos mielos com bexiga neurogênica. Então, eu não sou nefrologista nem urologista, mas eu vou comentar um pouquinho, né, do meu dia a dia, do que eu sei desses pacientes. Na minha opinião, né, e de acordo com tudo que a gente lê, né, os estudos que a gente se baseia, a cateterização intermitente ela é fundamental, né, para que a criança aprenda a lidar com esse problema que na maioria das vezes é a perda do xixi, né? Não conseguir segurar o xixi, seja na escola, né, seja no dia a dia, e isso vai ser um fator fundamental para que esse paciente, né, consiga se inserir na vida em sociedade, porque isso interfere. A pior coisa que a gente pensa, assim, né, isso desde crianças ditas normais, é quando a gente faz xixi na cama, né? A gente tem, assim, um comprometimento no nosso psicológico por causa disso. Então, tu imagina aquelas crianças que sabem que tem aquele probleminha e que elas podem lidar com isso. Então, aprender a fazer a cateterização é ótimo para a autoestima, é maravilhoso para a saúde, porque isso vai reduzir, né, a chance de ter infecções e vai ser uma forma de elas lidarem, né, com esse problema e ser independentes. Então, assim, eu acho fundamental e o quanto antes elas aprenderem isso, é maravilhoso. E é possível desfraldar uma criança com bexiga neurogênica? Com certeza. Então, assim, tudo isso que eu falei até agora tem que ser levado em consideração. O quanto antes ela aprender a fazer a cateterização, saber quando ela precisa fazer xixi, ela vai conseguir se programar, né, para chegar um dia de ficar sem fralda, né? E isso, com o passar do tempo, vai ser avaliado pelo urologista, pelo nefrologista, porque se mesmo com a cateterização não for suficiente, existem medicamentos e existem cirurgias capazes de ajudar também nesse tratamento. Então, sim, é possível desfraldar uma criança, né, que tem bexiga neurogênica. Uhum. Aqui também temos a doutora Paula Gripe, ela também faz parte da nossa diretoria da Superando a Mielo, ela é fisioterapeuta pélvica. A gente tem um projeto de lei para que as crianças de todo o Brasil possam ter acesso a essa fisioterapia, que também muitas pessoas desconhecem, né? Não é só choquinho, não é colocar o eletrodo e só o choquinho, mas a doutora Paula Gripe, ela faz todo um trabalho nesse sentido, né? Para que a criança venha ter essa independência e fazer o desfraude na bexiga neurogênica. Então, assim, ela cuida dessa parte de Pedro Gabriel e a gente teve muitos avanços com a terapia elétrica transcutânea nervosa. Então, fica a dica também, né, para as mães que estão nos assistindo nessa noite, dessa fisioterapia pélvica, que também é muito importante, né? E desfraldar, a gente já falou, no decorrer da vida. A criança que tem crises convulsivas pode ter em algum momento, uma criança que não tenha, ela pode ter em algum momento. Então, lembra o que eu falei antes. Normalmente, as crianças com mielo, além da mielo, além do Chiari, além da hidrocefalia, pode ter algum tipo de malformação no cérebro, na célulazinha nervosa, que é o neurônio. E essa malformação, às vezes, fica adormecida, né? E com o crescimento, com algumas situações de estresse, de infecção, às vezes, essa célula pode ficar em curto-circuito. E aí, às vezes, pode acontecer a convulsão depois. Então, sim, mesmo não tendo convulsão, no decorrer da vida isso pode acontecer. Por isso que o acompanhamento médico sempre é necessário. Para caso aconteça, o tratamento seja feito, né, naquele momento e aí não tenha mais, né? Então isso é importante. Doutor Tiago, e em relação assim a uma má formação no corpo caloso, que fala, tem alguma coisa a ver com a hidrocefalia, essa má formação? Na verdade, assim, nós sabemos que as crianças que têm mielo, ela pode ter várias malformações. Dentre essas malformações, né, lá dentro do cérebro tem uma estrutura que chama corpo caloso. O que é isso? Ele une as duas partes do cérebro, o lado direito com o lado esquerdo, né? E essa é uma das malformações que também pode acontecer, né, nas crianças com mielo. Não é muito comum, mas pode acontecer. Entendi. Vamos falar agora sobre um tema que é bem preocupante para a gente, mães, e gera muitas dúvidas.
é sobre a medula presa, né? Nós temos essa dificuldade de ter esse conhecimento sobre a medula presa. Eu queria que o doutor explicasse para a gente. Então, o que é medula presa, né? A palavra já diz, né? Então, assim, existe algum ponto da coluna que a medula fica grudada, né? E isso pode prejudicar o desenvolvimento. De uma forma geral, todos os pacientes que têm mielo, em algum momento, têm medula presa, porque é uma cicatriz, né, que acontece ali durante aquela primeira cirurgia, né? A medula fica grudadinha ali e quando o bebê vai crescendo, vai espichando, a medula ela vai também espichando. E aí vão aparecendo os sintomas. Eu sempre digo que tem 5 sintomas que a gente tem que ficar atento quando tem medula presa. Então, o primeiro é dor, né? Se tiver uma dor na cicatriz, uma dor nas costas que não é normal, que aumenta, opa, vamos ficar atento para a medula presa, né? A outra coisa, deformidade. Seja ela de coluna, né, que a gente chama de escoliose, certo? Que é aquela medula torta, ou seja, nas extremidades, né? O pezinho torto, que é uma coisa comum de acontecer. Se isso piora, pode ser um sinal de medula presa. Se existe piora da força, antes a gente tinha uma força que conseguia caminhar, agora não está conseguindo mais. Pode ser um outro sinal de medula presa. Alteração do xixi, por exemplo. Ah, doutor, antes eu precisava fazer 2 sondagens, agora eu estou precisando fazer 3. Daqui a pouco eu preciso fazer 4. Tem alguma coisa errada. Pode ser também que seja a medula presa que está alterando ali o funcionamento dos nervos. E por último, tem uma coisa que eu chamo de espasticidade. O que é espasticidade? A gente chama de rigidez muscular. É aquela perninha que fica tão dura, tão dura, tão dura que a gente não consegue esticar para fazer o movimento, né? Se piora isso também, é um sinal de medula presa, né? Se qualquer uma dessas 5 coisas acontece, ele tem que ser reavaliado pelo médico, tá? Então isso não tem idade. É quando Não tem. aparecem esses sintomas. Isso aí. Aparecendo algum desses sintomas, é bom fazer exame, procurar o Isso. E neuro. tem uma coisa que eu vou falar, que eu nem deveria falar, mas é uma coisa que eu vou falar porque eu acho importante, porque muitas mães chegam com o exame, com a ressonância, né? E dizem assim, ó, doutor, o meu filho tem mielo e ele fez a ressonância e lá no laudo está escrito medula presa, certo? Uhum. Todas as crianças que operaram a mielo vão ter o laudo Medula com presa. isso escrito. Só que não é importante só o exame. Junto com o exame, essas crianças têm que ter uma dessas 5 coisas que eu falei. Ou piora da dor, ou piora da deformidade, ou piora dos movimentos, da caminhada, ou piora do xixi, ou piora da espasticidade. Então não é só o exame, tem que ser também somado a esses sintomas. Uhum. No de Pedro Gabriel sempre aparece, mas não tenho nenhuma desses sintomas É isso aí. dele, né? E outra coisa é sobre sexualidade. Temos uma pergunta aqui: se um mielo adulto tem vida sexual ativa? Olha que pergunta interessante, né? Eu sempre gosto de responder essa pergunta assim, por que não teria? Né? Por que não teria? Sim, eles podem ter vida sexual, sim. Só que a gente tem que lembrar, né, que como de uma forma geral, tudo no nosso organismo depende dos nervos, né? Então, dependendo muito do nível da lesão, ou seja, lembra que eu falei lá no começo, se for muito alta a mielo, pode ser que a inervação ali nos órgãos genitais, onde a gente tem a sexualidade, tudo isso, pode ser ineficiente. Então, às vezes, precisa usar remédio, às vezes precisa fazer injeções, alguns outros tipos de tratamento. Mas sim, eles podem e devem ter sexualidade, tanto os meninos como as meninas. Então isso é uma coisa normal da vida de qualquer um, né? Por que eles não teriam esse direito? Isso. E aí também, continuando a pergunta, se a mulher que tem mielo, se ela pode gerar um filho, se ela pode ter filhos. Então, isso é uma curiosidade de muitas pessoas e existem inúmeras mamães, né, que tiveram mielo quando eram bebês e agora deram filhos, né, geraram novos filhos. Então, as mulheres em geral, vamos falar primeiro das mulheres,
tem Uhum. fertilidade, né? Então, assim, os ovários dela são normais, o sistema reprodutor dela é normal. O que acontece às vezes é que, em virtude desses problemas nervosos, pode ser que a vagina não seja tão bem formada, pode ser que os nervinhos que Uhum. vão ali não dão a lubrificação. Então, mesmo que elas queiram gestar, elas precisam ter um acompanhamento. Mas não tem nada que impeça. Pode ter filho sim, com acompanhamento. Nós temos uma no nosso grupo, no Mielo Brasil, que é a Juliana. Ela mora aqui em Londrina, se eu não falar a memória, e ela teve recentemente o Bento. Então, é uma adulta de Mielo, é casada, é formada, e hoje ela está com o bebê. E o bebê, que aqui pergunta também, pode vir com Mielo? É, o Bento não veio. Então, ela teve todo esse acompanhamento que o doutor está falando. Então, é uma forma de prevenção, se pensa em engravidar, ter os cuidados necessários, né? Para que a criança venha, não necessariamente porque a mãe tem mielo, a criança vai vir com mielo, né? Então, isso é muito importante e é em especial para as famílias, né, que tiveram algum bebê com mielo. A primeira resposta é sim, existe um risco aumentado, né, de uma mãe com mielo ou um pai que teve mielo, né, e uma mãe normal ter um filho com mielo. Então é as duas coisas, se a mãe teve mielo ou se o pai teve mielo. E é um risco, digamos assim, significativo. É uma chance aumentada com relação à população. Então o que a gente tem que fazer? Ah, doutor, eu tenho medo, então eu não vou ter filho. Não, não é assim, né? Eu quero ter filho, eu preciso me preparar. Então eu preciso ter, desde aquele planejamento, né? Antes de engravidar, eu tenho que ir no meu médico e tenho que dizer, olha, eu quero engravidar, eu tive mielo, e aí a gente vai começar algumas medidas para diminuir esse risco. E o principal é o uso do ácido fólico. Então sabe-se que usar ácido fólico antes, né, da gestação e algum período depois ajuda a prevenir, sim, né, o risco de ter filhos com mielo, mesmo em mães que tiveram. Então é muito importante. Por isso que tu falou esse exemplo, né, da tua colega que teve filho e não teve mielo. Mas quem teve tem um risco aumentado. Então é mais importante ainda, né, ter o acompanhamento e fazer esses cuidados. Geralmente as mães, nós temos essa preocupação. Tive o meu filho, não veio com mielo. Tive o segundo, veio com mielo. Será que um terceiro pode vir com mielo? E tem sim essa probabilidade de vir ou também não, né, doutor? Uhum, isso Tem que aí. ter esse acompanhamento, né? Não necessariamente a terceira criança, o terceiro filho ou o segundo vai vir com mielo. Tem muita mãe que quer engravidar, mas tem esse medo. Mas aí a gente tem os nossos profissionais que vocês podem estar buscando, procurando para fazer exame, para tomar uma suplementação, se organizar nessa questão e engravidar. Filho é bênção. É Filho isso é aí. bênção, né? Então vamos para a próxima pergunta. O doutor Tiago já respondeu. A mulher que tem mielomeningocele pode ter filho? Já respondemos. A mielo pode ter alta pelo fisioterapeuta ou só pelo neuro? Então, isso é uma pergunta, assim, que não é para dividir especialidades ou dividir opiniões, né? O melhor tratamento, que nem eu falei antes, é aquele feito em conjunto, é feito por uma equipe. Uhum. Então, idealmente, uma equipe deve acompanhar esse paciente, né? Uma equipe de médicos, uma equipe de fisioterapeutas, uma equipe de psicólogo, de assistente social, todos somados para que o tratamento seja adequado. Então, na minha opinião, essa reunião, essa alta, digamos assim, tem que ser tomada, né, em consenso, tem que ser uma opinião de todo mundo, né? Porque às vezes a gente sabe, né, que a gente tem algumas limitações, cada profissão tem as suas limitações, né? Então daqui um pouco a parte médica pode não concordar, então eu acho que tem que ser tomada em conjunto, né? Essa é a minha opinião. Uhum. Exemplo, Pedro Gabriel, ele teve alta do neuro, Uhum. né? A gente vai a cada 2 anos, ou a cada um ano, ou se precisar de ir mais, a gente vai. Mas já teve alta de não precisar ir constantemente. Mas na fisioterapia, eu digo que a nossa segunda casa é uma clínica de fisioterapia, que é onde eu acredito que uma criança com mielo, ele tem que estar se exercitando. Se Isso. vai chegar a fase dessa criança não fazer mais uma físio, mas fazer um pilates, fazer uma academia. Tenho várias crianças que hoje têm um personal
e fazem academia, né? Porque eu acho que essas crianças, elas não podem parar de fazer exercício. Nem nós, imagine as nossas crianças com mielo, né? Isso A aí. educação física, a fisioterapia é muito importante para as nossas crianças, adolescente e adulto de mielomeningocele, em geral. Eu sempre gosto de Aqui dar tem um outra. exemplo, assim, só vou te Aham. interromper um pouquinho. Eu sempre gosto de dar um exemplo, porque eu acho isso importante para todas as crianças que têm algum tipo de problema neurológico. Então eu faço sempre essa analogia. Vamos imaginar uma locomotiva, um trem, né? O maquinista é aquele que comanda, é o fisioterapeuta, né? E nos vagões, cada vagão a gente tem o neuro, né? No outro a gente tem o ortopedista, no outro a gente tem o urologista, no outro a gente tem a psicóloga, mas quem puxa o tratamento lá na frente é a fisioterapeuta. Por quê? Porque normalmente ele é o mais próximo do bebê e da família. Uhum. Então aquela relação existe, é uma relação forte, então é muito importante. O que eu acho só é que tem que ter uma comunicação entre todo mundo, né? Porque Uhum. aí o resultado vai ser melhor ainda. É verdade, eu concordo com isso também. O COVID e os perigos para a criança com válvula e bexiga neurogênica? Então, o Covid, né? A gente está vivendo uma situação atípica, não só no país, mas em todo o mundo, né? De uma forma geral, nós sabemos que não existe assim um risco aumentado de pegar o Covid. Mas o que a gente sabe é que quando pega, pode ser mais grave, porque essas crianças já têm algum tipo de limitação, né? Então, Uhum. todas essas limitações, seja ela de movimentos, do xixi, né, do cocô, dificultam às vezes a respiração, tem um maior risco de infecção. Então, somados a isso, pode ter uma gravidade maior, né? Mas não que eles tenham um risco maior de ter. Eles têm um risco como de todas as pessoas, a não ser que tenha alguma doença que baixe a imunidade, né? Aí pode ser pior também. Mas de uma forma geral, é somado à doença que eles têm, né? Então os cuidados são todos aqueles: lavagem de mão, uso de máscara, distanciamento, né? Por isso que tem que ter muito cuidado. Agora a gente sabe que talvez o tratamento não esteja sendo o melhor possível, porque muitas clínicas estão com limitações, né? Mas Uhum. tem que ser feito na medida do possível. Agora, vou ver aqui algumas perguntas aqui das Uhum. mães que elas estão fazendo aqui. É, a Vamos lá. Aline, ela pergunta se a criança com mielo tem risco de perder perda de memória recente. Na verdade, isso é aquela coisa que eu falei da hidrocefalia, lembra? Se a criança tem alguma outra malformação, né, por exemplo, a hidrocefalia, o Chiari, e essa alteração for no nível do cérebro, que pode machucar o cérebro, pode ter sim, né? Essa perda de memória, a gente fala atraso, né, cognitivo, dificuldade de concentração, essas coisas todas podem ser associadas sim. Tem outra da Alessandra que pergunta: a deficiência do ácido fólico no pai pode ter sido a causa da criança nascer com a mielo? Normalmente não. O problema do ácido fólico é na mãe, porque é dentro da mãe que se dá a formação do bebê, né? Então, tanto que o pai normalmente ele não toma comprimido, né, de ácido fólico antes da gestação. Quem toma é a mãe, né? Então, a princípio não tem relação. A Derkiane fala assim: muito bom esse médico. Fala uma linguagem que dá para entender super bem. Que bom. Então foi um elogio para o doutor. Ah, tem outra que pergunta: tem maior probabilidade de ter filhos também com mielo? Isso aí a gente já respondeu, doutor. Uhum, Superando a mielo, que tem outro que é da Raíssa lá em Recife, ela disse uhum. assim: doutor, vem para Recife. Que Tá legal. chamando É bom, aqui para no ir sul é bem frio, né? Sabe que eu moro no Rio Grande do Sul, então é lá embaixo, é bem frio. Eu venho de Natal do Rio Grande do Norte, doutor Tiago, né? Sim. Venho lá do Nordeste, praia, sol, para aqui para o fio de Curitiba, né? Mas eu gosto bastante. Tem mais alguma pergunta, doutor Tiago, Eu tô vendo que uma está vendo pergunta que aí? entrou ali, ó, que é uma coisa muito interessante, que é o diagnóstico. É quando a gente sabe que o bebê tem mielo, né? Então, assim, doutor, eu não tenho mielo, o meu marido não tem mielo, mas durante a minha gravidez, né, eu tenho medo que o meu bebê tem mielo. Então, como é que eu faço para saber? Então, o importante é o acompanhamento pré-natal.
né? Então são aquelas consultas esporádicas, onde a gente faz o acompanhamento com o obstetra, né, que é o médico responsável por isso, e onde são feitos os exames, né? O ultrassom, normalmente, é o exame onde a gente tem os primeiros sinais, né, dessa malformação. Então, se aparecer alguma mudança, a gente já vai saber nesse momento, que normalmente é no segundo trimestre que a gente faz aqui no Brasil. Existem outros exames, só que são exames mais agressivos, né? Que é aquela questão de coletar o líquido que circula ao redor do bebê dentro da barriga, mas isso são em outros casos. Normalmente, a detecção é por meio de exame de ultrassom, né? Que é a ecografia, no segundo trimestre, a ecomorfológica, né? Uhum. As outras perguntas sempre é as mesmas perguntas, né? A gente já respondeu todas. Todas que também as mães fizeram durante a semana, na caixinha de perguntas, foi respondida. E se alguém tiver mais dúvida, deixa no Superando a Mielo, né? Nos comentários ou chama no direct, que a gente vai passando as perguntas e o doutor Tiago vai respondendo para a gente, né? Isso aí. Então, acho que chegou outra pergunta aí. Vamos ver. E a questão da intrauterino, doutor Tiago? Da cirurgia intrauterina? Da cirurgia intrauterina. Então, isso é uma questão muito legal e, infelizmente, ainda no Brasil a gente está um pouco atrás disso no mundo. Mas que é para a gente entender. Normalmente, o tratamento da criança que tem mielo, a gente faz depois que nasce, tá? Normalmente. Por quê? Quando o bebê nasce, ele nasce com a coluninha aberta e a gente precisa fechar, porque tem risco de infecção, tem risco de desenvolver uma série de problemas se a gente não fecha. Então, normalmente até o segundo, no máximo terceiro dia de vida, o neurocirurgião vai lá e faz a cirurgia para o fechamento da mielo. Aí, muitos estudos começaram a aparecer, tá, mas por que a gente não tenta tratar isso antes do bebê nascer? E aí surgiram vários estudos fora do Brasil, já existem alguns casos no Brasil, do tratamento intrauterino, tá? Então, assim, quando a gente faz o diagnóstico, lá no começo da gestação, normalmente por volta das 20 semanas, é bem no começo mesmo, a gente tem a opção de fazer a correção cirúrgica com o bebê dentro da barriga. Primeiro, isso não é simples, isso não é barato e isso não é em qualquer lugar. Então não adianta dizer, o doutor Tiago falou lá, eu quero esse tratamento. Não é assim. Eu acho que no Brasil existem poucos centros que fazem isso, principalmente ali ao redor de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul não tinha, tá? Então, assim, precisa ser precoce o diagnóstico, precisa ter um local onde tenha profissionais que fazem isso adequadamente e tem que saber que tem riscos. Isso não é sem riscos, porque é realizada uma cirurgia com o bebê lá dentro. Então pode acontecer. Qual que é o principal risco? O bebê nascer prematuro, né? Porque se der algum problema lá, pode nascer o bebê. Pode abrir a barriga, pode dar infecção, pode dar descolamento da placenta, né? Que é aquela é o órgão que nutre o bebê, né? Então pode ter uma série de problemas. Então, para que tenha cirurgia intrauterina, a gente precisa ter estrutura, né? Isso é a coisa mais importante. E quanto mais a gente difundir isso, melhor. Agora, é bom fazer a cirurgia intrauterina? Pelo que os estudos estão mostrando, sim. Por quê? Porque melhora a hidrocefalia, melhora o Chiari e melhora a função. Então, lá no futuro, se Deus quiser, nós vamos chegar num momento que nós vamos detectar os bebês com essa malformação ainda dentro da barriga e nós vamos ter hospitais, profissionais treinados para fazer essa cirurgia. Mas tem que saber, não é assim, aquela coisa, não é o tijolinho de ouro, né, ainda. Tem muitos riscos, são feitos estudos anualmente, diariamente para isso aí, e cada vez mais a gente vai conhecendo. Mas é uma opção que existe e que, na minha opinião, vejo com bons olhos. Então, aí no Rio Grande do Sul não tem equipe ainda que faz Está a se intrauterina. formando uma equipe em Porto Alegre, né? Até o meu professor, que é o Dr. Jorge Bise, estava se propondo a fazer, só que precisa de uma estrutura, né? Precisa toda uma estrutura hospitalar, precisa o médico obstetra que também faz isso, né? Então tudo isso precisa ser feito. Aqui em Curitiba nós temos uma equipe maravilhosa, já fizeram em várias mães, até
outras mães de outros estados vêm para cá, para Curitiba, para realizar a intrauterina. Eu não tive oportunidade, mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo para levantar esse assunto, porque eu acho, como o doutor falou, é extremamente importante, né? Hoje tem poucos centros, né? Mas a gente vai crescendo no conhecimento, buscando para que as nossas crianças elas possam ter uma qualidade de vida melhor, né? E se tem estudo, se tem uma equipe, e também uma equipe multidisciplinar na intrauterino, né? Não Com é só o certeza. ginecologista que faz, o neuro tem que estar presente, é toda uma equipe, né? É. E eu sou feliz que eu estou aqui em Curitiba e eu tenho essa equipe também que eu posso levar isso para outras famílias. Eu sou, graças a Deus, eu digo que eu sou uma privilegiada de Deus, uma filha amada, porque eu tenho como levar isso para as pessoas, né? Esse conhecimento. E agora, através da associação. Então, isso também está no plenário, também a questão da intrauterino, para a gente conseguir isso pelo SUS, para que as mães, futuras mamães que venham a ter esse diagnóstico, elas possam acessar a intrauterino pelo SUS, né? Mas, bem como o doutor falou, com responsabilidade, com uma equipe séria e não é de qualquer jeito, É né? isso aí. Então, a gente tem pouquinho tempo agora na nossa live, né? Já vai acabar e eu quero gravar a nossa live para que outras mães depois possam assistir. Eu quero agradecer ao doutor Tiago pelo convite. Eu encontrei ele aqui no Instagram. Tem a sua clínica, né? A Neural, que Isso. fica aí em Caxias do Sul, não é isso? Isso aí. Então, assim, vou comentar um pouquinho do meu trabalho, né? Hoje eu estou em Caxias do Sul, né? Uma cidade perto de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E onde eu faço meu trabalho chama Clínica Neural, né? Para quem quiser me acompanhar, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, onde eu posto alguns vídeos, chama-se Clínica Neural com 2 L's no final, que é esse perfil que a gente está transmitindo. Também tem o meu site, todas as informações que vocês desejarem estão lá. Eu posto conteúdos, né? E a gente pode conversar, tirar dúvidas, e eu sempre vou me colocar à disposição para ajudar, que eu acho que isso é o mais importante. Eu já vou aproveitar para te agradecer, Kelly, eu acho que foi maravilhoso, tá, essa live, e sempre que for preciso, pode contar comigo. Eu acho que esse teu trabalho é um trabalho engrandecedor, não só porque tu és mãe, né, de uma criança, mas porque, assim, tu é uma pessoa iluminada. Eu acho que quem faz isso para ajudar as outras pessoas, né, merece uma devida atenção e tu tá lutando por um direito que é de todos, né? Então, o meu muito obrigado e o meu agradecimento. Eu que agradeço pelas palavras, doutor Tiago. Realmente, eu não luto só por um, que é Pedro Gabriel. Eu luto pelos mielos de todo o Brasil, né? Não só meu filho será beneficiado, e sim todos do Brasil. É bem essa luta que a gente tem levantado a bandeira da mielomeningocele, da intrauterino, da terapia elétrica transcutânea. Para muitos me conhecem, corro muito atrás das células-tronco. Então, assim, essa é a nossa bandeira. É isso que eu acredito, é isso que Deus tem colocado na minha mão, e o que é para mim fazer, o outro não faz. E o que o outro é para fazer, eu não faço. Mas juntando a união, né, de todas os líderes, de todas as associações, dos médicos, dos profissionais, a gente consegue evoluir o nosso Brasil. E com isso trazendo qualidade de vida para as pessoas, né? Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade, o seu amor, o seu carinho pelos nossos mielos e por todos os seus pacientes, né? Que você atende várias patologias. Então, assim, meu muito obrigado. E também quero agradecer a nossa diretoria da Associação Superando a Mielomeningocele. Quero agradecer as minhas parceiras, minhas mães, os meus mielos de todo o Brasil. Muito obrigado. Continue abençoados, todos vocês. Obrigada, doutor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tchau para todos. Tchau, tchau.